Estamos aqui com o Wilson Souza, secretário do Trabalho, Esporte e Lazer de Lauro de Freitas. O Wilson é filho de Washington, que foi presidente do Sindicato da Construção Civil no estado da Bahia. Um homem batalhador que fez parar muitas vezes as obras no estado para que os patrões olhassem com carinho o trabalho desse povo da construção civil que ergue esse país, que ergue o mundo. E o pai de Wilson foi um militante ferrenho nessa causa. Nos deixou, está no céu, e aqui o filho continua a luta em prol dos trabalhadores, hoje na busca da geração de empregos para os trabalhadores de Lauro de Freitas. Então o Wilson vai fazer uma explanação aqui para a gente aqui saiu no blog CCN News e portal NBO sobre como é que está a situação de trabalho em Lauro de Freitas. Mas vamos começar dando uma pincelada na questão da crise internacional, que afeta todos os países no mundo. E o Brasil, que entrou por último nessa crise, hoje está sofrendo e muito com a falta de emprego. A Bahia também não fica atrás, e Lauro de Freitas também acompanha essa crise. Todas as cidades, né, do país acompanham essa crise. E isso vai falar um pouco sobre a crise no trabalho, no emprego. É um prazer, Marcinho, receber você, receber a Ângela aqui. É um bom bate-papo. Eu sou dos que acreditam que a cidade precisa se debruçar nos principais temas da cidade. Nós precisamos entender que o debate sobre política pública, ele não é responsabilidade exclusiva da gestão. O debate sobre política pública, ele é uma responsabilidade direta de vários setores da cidade. Desde a Câmara, que faz a sua legislação. Você não consegue ter política de Estado se a Câmara não legislar sobre aquela pauta. Você não consegue ter política de Estado se a sociedade civil não estiver envolvida, interessada naquela pauta. E o Executivo Municipal, cabe a ele a parte de cumprir os interesses da Casa Legislativa e do público. Então eu acho que o grande debate sobre os principais temas e a política municipal, ele deve acontecer com os principais segmentos interessados no tema. E eu queria ajudar a fazer a leitura desse momento que nós estamos vivendo, entendendo um pouco a reestruturação que acontece dentro do capitalismo. Se a gente não conseguir entender essa reestruturação, a gente não consegue entender os efeitos diretos nas pessoas. O capitalismo, ele viveu o século XIX uma disputa entre o processo produtivo e o início da financiarização do capitalismo. Se você chega no início do século XIX, já é apontada a aproximação entre o capital bancário e o capital produtivo, no início do século XIX. As consequências desse diagnóstico, eles se consolidam agora na segunda década do século XXI. Então, a crise que abateu os Estados Unidos lá em 2007 a 2008, ela é fruto dessa reestruturação, que ela abre completamente mão da produção e se concentra exclusivamente na renda, no juro, no rentismo. Só para você ter ideia, 99% dos mais pobres hoje do mundo sobrevive com 1% do PIB mundial. 99% sobrevive com 1% do PIB mundial. E isso dentro da produção, ele tem uma reestruturação ainda maior, porque ao deixar de ser o capitalismo produtivo e passar a ser o rentismo, ser rentista, o que sobrou da produção, ele desconsidera a possibilidade do emprego. Ele desconsidera a presença humana. Então esse processo de automação, de inteligência artificial e nanotecnologia, ele afasta completamente a presença humana do processo produtivo, né? Você tem um exemplo que é muito claro para a gente visualizar isso. Você pega a planta da Ford da década de 80, da década de 90, você tinha 40 mil trabalhadores. Hoje você tem 5 mil com produção muito superior. Então é uma realidade de reestruturação dentro do trabalho que nós vivemos nesse momento no mundo. No mundo, é. Então assim, como é que nessa realidade
você consegue emancipar o trabalho e a renda, né? Você não pode enxergar uma realidade onde o mundo orienta os seres humanos que se virem para sobreviver, e você, estando na gestão pública, você não pode deixar de enxergar a necessidade de emancipar o trabalho e a renda. Nós achamos que as pessoas poderem ter o seu trabalho a partir de ações cooperativadas, ao invés da lógica do indivíduo, ela pode ser uma travessia importante para essa realidade que nós estamos vivendo. Achamos que a economia solidária, que as ações associativadas, cooperativadas, pode ser uma travessia importante para esse momento do mundo e uma forma consciente de emancipação do trabalho e da renda. Porque várias ações, tanto da gestão pública como dos interesses privados, ele pode ser desenvolvido através da economia solidária. Agora, por exemplo, aqui o município tem um destaque numa ação solidária que ganhou referência nacional, que é o processo de reciclagem feito pela CAELF. Né? É uma referência. Como a CAELF, nós podemos desenvolver várias ações no nosso município. Estamos num processo, já ainda no primeiro ano de governo, um processo acelerado de algumas incubações. Agricultura familiar, corte e costura, no processo de cooperativação dos alimentos, né, para que a gente possa ter esse trabalho, e outras cadeias, artesanato, e outras cadeias que nós temos procurado aí fazer um processo de estímulo para a construção, para a organização. Parte desse processo a própria prefeitura adquire em compras públicas, e outras o mercado, através das feiras, do circuito de feira, que nós também estamos providenciando, ajuda nesse processo de articulação e de geração de renda nessa fase que nós estamos vivendo. Isso não quer dizer que a gente não tenha a responsabilidade de discutir, buscar caminho para os postos de trabalho se consolidarem no município. O município de Lauro de Freitas ele tem um cenário interessante, eu tenho sempre falado sobre isso, para que a gente possa compreender melhor como é que funciona a política pública de trabalho. O município, segundo os dados do Ministério do Trabalho, através da CAGED e da RAIS, tinha em 2015 139 mil postos de trabalho aqui no município, de diversas empresas. 139 mil postos de trabalho. Os dados da população apontam que o município tinha 196 mil habitantes. Logo, você não tem uma população economicamente ativa de 139 mil. Se você tem 196 mil habitantes, você tem uma população economicamente ativa próxima de 110, 105 mil pessoas. Se você tem 139 mil postos de trabalho e tem 110 mil pessoas economicamente ativas, pessoas com possibilidade de trabalho, na faixa etária de estar vinculado ao mercado de trabalho, que não são nem crianças e nem idosos, já aposentados, houve aqui um problema de gerenciamento desses postos. Por quê? Esses postos foram gerados no município porque o município estimulou a transferência das empresas através de renúncia fiscal. O ISS do município ele é muito baixo, ele é mais baixo da região metropolitana. Quando você fala, não houve um gerenciamento desses postos de trabalho para o município. Isso. Porque hoje o município ele tem uma taxa de desemprego, tem um número de desemprego em torno de 15 mil pessoas, trabalhadores desempregados. Pois é. Então não houve gerenciamento para que esses empregos que Lauro de Freitas detém, até maior que o número de pessoas que precisam trabalhar, ativas em condições de trabalhar, até maior, poderia sobrar, mas não sobra porque não houve um gerenciamento dessas vagas, para que essas vagas fossem destinadas ao munícipe, às pessoas que moram em Lauro de Freitas. Então isso mostra que muita gente de outros municípios, principalmente da capital, não só da capital, invadem a cidade de Lauro de Freitas para trabalhar. Camaçari e Meus Filhos também. Também, você nota isso nos pontos de ônibus, nos horários de pico. Os pontos ficam completamente lotados. Aqui não tem uma guerra contra os nossos vizinhos, irmãos de outra cidade, mas o município ele tem responsabilidade com os munícipes. E as empresas que se estabeleceram na cidade, ela recebeu apoio
do município. Porque, e trouxe muita gente de fora. Se o que ele paga de imposto sobre serviços, ISS, é menor do que o das cidades vizinhas, então ele recebeu um apoio do município para se instalar. Claro. Só que a empresa que se instalou no município, ela não utilizou esse apoio dado pelo município para contratar munícipe. Em prol do município. Em prol do município, não usou para ajudar o município. Contratou, na sua grande maioria, pessoas de fora da cidade. Qual é o desenho, o perfil das empresas que dão esse resultado negativo nessa balança? São basicamente empresas vinculadas à área de segurança. Né? São muitas. Mas você fala assim, sim, 2015 tinha 139, mas qual é a realidade atual? Nesse processo de crise que nós estamos vivendo, de destruição da força de trabalho, dessa reestruturação que vive a economia que move o mundo, que é a economia capitalista, o município de Lauro de Freitas perdeu 15 mil postos de trabalho de 2015 a fevereiro de 2017. Se tínhamos 139 mil postos de trabalho, passamos a ter 124 mil. Ainda assim, seria o suficiente para poder atender o número de pessoas ativas em condições de trabalho. Qual é o esforço de início de gestão que nós temos feito para poder tentar amenizar essa situação? Primeiro, essa questão dos cursos de qualificação profissional. A gestão da prefeita já realizou, nesse início de governo, 4 cursos em parceria com a CETRI, através do Qualifica Bahia. Ótimo. E temos montado com os empresários do município um fórum para discutir com eles captação de vaga. Qual é o objetivo desse fórum? Que os empresários que já estão aqui instalados sintam-se seguros e à vontade de ter a estrutura do município para que eles possam receber as informações, os currículos que nós acolhemos na Casa do Trabalhador para que eles possam atender os munícipes. E, mais importante das ações, foi já em janeiro, a primeira visita que a secretária de Trabalho, Renda e Esporte do Estado recebeu, não sei se você sabe disso, Marcinho, foi a visita minha e da prefeita. Ela foi empossada como secretária, a primeira visita que ela recebeu foi minha e da prefeita. A prefeita foi brincando que tinha uma propaganda, né, há um tempo atrás, na nossa infância, que ficava dizendo assim, eu quero minha calói, quero meu batom, tá? Ela fica dizendo que esse era o mantra nosso com Olívia. Quero cine, quero cine, quero cine, quero cine. E Olívia, nos últimos dias de março, sinalizou para a gente que o cine modelo de Itabuna estava sendo desestruturado e ela iria utilizar a estrutura do cine em Itabuna para ter, enfim, o cine modelo aqui no município de Lauro de Freitas. Maravilha. O que é isso aqui, assim, para que a gente entenda melhor? A função do cine é gerenciar exatamente esses postos de trabalho. Os empresários do município, os trabalhadores à busca de emprego, as pessoas que querem intermediar os seus serviços, as empresas que querem contratar os seus serviços, vão ter no cine esse aporte dessa articulação. Esse cine vai ser instalado na Casa do Trabalhador. Na Casa do Trabalhador. Que já temos. No centro de Lauro de Freitas. Já temos o processo de licitação, deve ser anunciado nos próximos dias, né? E é uma obra prevista para 40, 45 dias no máximo. Então, imaginamos que entre meio e final de novembro a gente faça uma grande festa aqui no centro da cidade, inaugurando o nosso cine modelo. É bom dizer, Marcinho, que além dessa questão do gerenciamento dos postos de trabalho, nós precisamos entender que a qualidade do emprego é importante, né? Certo. Porque você não pode ter no seu município empregos, postos de trabalho que eles pratiquem violência à mulher, que abuse do trabalho infantil, ou que tenha nas nossas relações municipais ações semelhantes ou análogas à escravidão. Então, ainda no primeiro ano do governo da prefeita, está sendo instituída no município a Agenda do Trabalho Decente, que é uma mesa que vai orientar todas as empresas do nosso município, com a participação do Sindicato dos Trabalhadores, do Sindicato Patronal, da Justiça do Trabalho e da Secretaria, numa vigilância
municipal para que a gente oriente e qualifique os empregos no nosso município, né? Vale ressaltar que mesmo com todo esse cenário, nós recebemos lá em janeiro um equipamento, a Casa do Trabalhador, a referência dos trabalhadores da nossa cidade. Na verdade, ele não tinha condição de uso, sabe, Marcinho? A situação que nós pegamos ele foi uma situação difícil de funcionamento. Mas você precisa levar em consideração o perfil dessa gestão. Nós temos uma prefeita que a formação dela tem origem sindical. Então nós não podíamos, nesse período de crise, onde os trabalhadores e as trabalhadoras não encontram um amparo, iniciar nosso governo fechando a Casa do Trabalhador. De jeito nenhum. Então, mesmo com as dificuldades que o equipamento se encontrava, nós tivemos a decisão de manter o equipamento aberto, né? Nós conseguimos já em janeiro fazer um atendimento superior a 1.000 pessoas. Não tínhamos equipe, mas fizemos um atendimento a 1.000 pessoas. Essas 1.000 pessoas foram destinadas para a obra do Shopping da Bahia. Nós conseguimos, Marcinho, já no ano de 2017, intermediar 2.000 vagas articuladas pela Casa do Trabalhador. Existia uma previsão que nós teríamos um bom atendimento no nosso primeiro ano se nós atendêssemos algo próximo a 1.500 postos de trabalho. Nós superamos essa expectativa, mesmo não tendo um bom funcionamento do equipamento. Mas por que ele também não melhorou o equipamento nesses 9 primeiros meses? Porque nós fizemos a aquisição do Cine. Então aquele equipamento ele tem um período menor de vida útil. Ele vai ser substituído por um equipamento de uma importância muito maior. Eu queria aproveitar esse bate-papo e dizer que nós temos bons exemplos do funcionamento do Cine. E tem alguns exemplos que às vezes a gente não percebe nele. Essa última situação, por exemplo, de denúncia que nós vivemos sobre o Cine, se você for parar e ouvir o que fala a denunciante, ela não consegue falar isso, mas ela está elogiando o serviço da Casa do Trabalhador. Parece engraçado, né? Mas sabe por que ela está elogiando? Na verdade, ela apresenta um certo interesse, né? Não, que é ofertado. Não, mas além disso, primeiro ela fala que teria sido abordada por servidores da Casa do Trabalhador dizendo que tem uma relação X com alguém. E ela nega ter essa relação X com alguém que ela foi abordada na Casa do Trabalhador. Mas mesmo assim ela foi encaminhada. Ela diz ter sido abordada, nós inclusive conversamos com ela se recusou a dizer qual foi a pessoa que fez essa abordagem a ela, né? Ela afirmou para a gente que ela foi encaminhada para a entrevista no dia 18 de julho, né? Diz que foi informada por uma pessoa que ela deu lá o nome para a gente, das vagas em aberto. Ela se dirigiu à Casa do Trabalhador e foi encaminhada para a entrevista. Você veja, ela disse que sofreu uma abordagem errônea, que não faz parte do procedimento da Casa do Trabalhador, e eu disse para ela que nós nunca tínhamos escutado esse tipo de denúncia. Como ela fez, nós chamamos ela para conversar. Ao chegar lá, mesmo ela se recusando a dizer quem foi o servidor que fez essa abordagem a ela relatou que teve o seu currículo, a sua solicitação encaminhada. Entendi. Então eu falei para ela, amiga, na minha interpretação, porque você está se recusando a dizer quem foi o servidor, a servidora que te fez essa abordagem, se ela te fez e o seu currículo, a sua solicitação foi encaminhada, você tem que dizer para os munícipes que você é uma prova viva de que não há apadrinhamento na Casa do Trabalhador. Correto. Eu queria, Marcinho, agradecer muito a você e a Ângela pelo bate-papo. Estou às ordens de você, dos munícipes, dos interessados em colaborar e conhecer um pouco melhor a política do ministro de gestão, e acho que a gestão pública, a Casa Legislativa e a sociedade civil precisam de fato fazer a discussão dos principais temas da cidade. E no que for de interesse dos diversos parceiros do município, nós nos colocamos à disposição para aprofundar esse debate. Ok.